longo da minha vida de treinador comportamental, né, que já vão mais de 10 anos aí, basicamente sempre chegam até a mim 4 tipos de pessoas, que eu vou falar como que essas pessoas, elas lidam com as emoções dela. Tem 4 tipos de pessoas que elas, quando a emoção chega até elas, como elas se sentem. O primeiro tipo de pessoa é o seguinte: muitas vezes as pessoas acreditam que as emoções é como se fosse uma ilusão. Ou seja, as emoções escapam por completo do controle delas e acredita elas que aquilo acaba não sendo tão positivo. Muitas vezes as pessoas temem as emoções delas. Exatamente. Por quê? Porque ela sente as emoções e ela tem um determinado comportamento que afasta essas emoções dela. E eu sempre falei para vocês aqui que a nossa mente, ela aprende por 2 tipos de processo. Pelo processo da repetição e pelo processo da emoção, exatamente. Inclusive, até a forma de se aprender a emoção é também pela emoção. Parece um paradoxo, mas você vai entender como é que acontece. Então, há 4 meios básicos pelos quais as pessoas lidam com as emoções delas. Preste atenção, eu vou elencar os 4 e no final eu quero que você me diga qual é o tipo que exemplifica você. Primeiro ponto, são aquelas pessoas que agem com as emoções através da abstenção. Exatamente. Ou seja, pessoas que tentam... Olha, entenda o seguinte, todos nós queremos evitar as emoções dolorosas. Então todos nós caminhamos em busca do prazer e nos afastamos da dor. Essa dor, quando eu falo ela aqui, não é uma dor física necessariamente, uma dor de desconforto, aquilo que não vai fazer bem para você. E todos nós nos afastamos desse tipo de situação. Só que a maioria das pessoas tenta evitar qualquer situação que possa as levar a emoções que elas a temem. Ou seja, algumas pessoas tentam não sentir absolutamente nenhuma emoção. Exatamente. E aí o que é que acontece? Elas não querem sentir nenhuma emoção que as levam, por exemplo, à rejeição, a se expor, ao medo. E aí acabam se esquivando de relacionamentos. Esses tipos de pessoas não se candidatam a empregos desafiadores. Ou seja, lidar com as emoções dessa maneira acaba sendo uma armadilha muito grande. Por quê? Porque além de você evitar as emoções negativas, você também vai evitar as emoções positivas. Você pode até se proteger no curto prazo, certo? De sentir aquelas emoções desconfortáveis. Mas isso vai acabar impedindo você de se sentir, de se abster, né? Aquelas emoções no longo prazo que seriam positivas para você. Ou seja, em última análise, você acaba por abster de sentir qualquer tipo de emoção. Exatamente. Isso acaba um meio muito mais eficaz de você aproveitar as emoções que você sente, é você descobrir qual é o significado oculto que está por trás daquela emoção, certo? Que você outrora achava que era negativa. Então essa é a primeira forma que a maioria das pessoas se relaciona com as emoções. É tendo abstenção. Ou seja, elas não sentem nada, não querem sentir nada. Ou seja, elas querem ficar longe dessas emoções. E com isso, são aquelas pessoas que são geralmente frias. Conhece pessoas assim? Pessoas que são mais desligadas, o mundo está caindo e ela está ali longe. Porque essas pessoas, elas procuram se proteger, se abstraindo disso. Beleza. Uma segunda forma que outras pessoas têm também de se relacionar com as emoções é negando. A segunda fase, né, não é nem segunda fase, é um segundo tipo de pessoa, ele acaba de lidar com a estratégia da negação. Exatamente. Pessoas tentam com frequência se dissociar de seus sentimentos. Muitas delas
quando vê uma situação, elas dizem assim, ó, não, isso não é tão ruim assim, você está exagerando, muito cuidado, olha, ou seja, essas pessoas, ao mesmo tempo que elas tentam afastar delas através da negação, elas continuam mantendo dentro dela a chama acesa, pensando em coisas horríveis até. Elas continuam negando aquela situação, e quando você nega, você ainda está sentindo. Por quê? Porque a tua mente ela não entende o não de entrada, entendeu? Ou seja, elas acabam por muitas vezes, por mais que é igual você disser assim, eu disser assim para você, ó, não pense no elefante branco de bolinha azul. O que é que aconteceu? Você pensou. Ou seja, por quê? Porque a tua mente, ela não entende o não de entrada. Ela tem a dificuldade. Então o que é que acontece? Para ela não pensar no elefante branco, primeiro ela pensou, para depois ela não esquecer. Então lembra, tudo que a gente fala, eu falei aqui, né, nos episódios anteriores do Sementes do Sucesso. Todos os episódios estão lá no meu canal do YouTube, tá? O link está aí na bio, certo? Depois, quando acabar essa live, você vai lá, se você ainda não assistiu. Eu falei que o quê? Que a gente mantém o nosso estado interno como? São pessoas que elas sempre se mantêm no mesmo estado interno, no estado interno da negação. Elas sempre mantêm o foco no negativo, mantêm a sua fisiologia daquela maneira, continuam a formular as mesmas perguntas enfraquecedoras, ou seja, elas tentam fingir que não existe aquela emoção, mas no fundo ela acaba criando mais dor, pelo motivo do não que eu acabei de te explicar. Ignorar, presta atenção, gente, ignorar as mensagens que as tuas emoções mandam para o teu sistema, certo? Não vai lhe transmitir melhoria alguma. Pelo contrário, se as suas emoções tentam transmitir uma emoção para você e você ignora essa transmissão, sabe o que é que vai acontecer? As emoções elas vão aumentar a intensidade delas. E por que elas vão aumentar a intensidade delas? Para que você acabe prestando atenção. Tentar negar as suas emoções não é uma solução. Pelo contrário, só vai fazer com que essa emoção aumente ainda mais dentro de você. Então, a primeira forma que tem as pessoas, que é o que? A abstenção. Elas tentam se abster da emoção. O segundo tipo de pessoa é a negação. Pessoas que buscam se dissociar, negando uma realidade ou uma emoção que ela está sentindo. E tem um terceiro tipo de pessoa que lida com a emoção através da competição. Exatamente. Pessoas, essas, gente, são aquelas pessoas que param de lutar contra as suas emoções negativas. E aí elas se entregam de vez. Exatamente. Pessoas que vivem elas... Por que é dita competição? Porque quando você chega perto dessa pessoa, ela diz assim, ó, você acha que foi ruim para você? É porque você não sabe a minha história. Você não sabe o que é que aconteceu comigo. Por isso que você está falando desse jeito. Por isso, ou seja, pessoas que elas passam a ser um emblema de tristeza. Exatamente. Pessoas que se tornam literalmente emotivas a ponto de competir com as outras pessoas. Qual é a pior situação? Se é a minha situação ou se é a situação da pessoa que é pior. E o pior, aí o que acontece? Nesse momento, estas pessoas passam a ciclar investimentos emocionais em ficar ruim. Conhece pessoas que você fala qualquer coisa, gente, sabe? Olha, fulano, não olhe as coisas por essa forma, tente olhar isso por um ângulo diferente. Este é só um problema, vai passar, e aquela pessoa fica o tempo todo dizendo assim, não é não, você não sabe de nada. Olha, minha vida é triste, minha vida é medíocre, minha vida é a pior vida que um ser humano pode ter. Ou seja, aquela pessoa
fica criando uma vida para ela com base naquele problema que ela está vivendo. Eu falei sobre isso em um dos episódios do Semente do Sucesso, quando eu falei sobre foco. Ou seja, muitas pessoas focam em um problema, que às vezes é pequeno, né? E aí, aquele pequeno foco, ela traz como a realidade dela como um todo. Ou seja, às vezes a pessoa, sei lá, quebrou o carro dela quebrou. Aí chega uma pessoa até ela: oi fulano, tudo bem? Como que você tá? Minha vida tá péssima. Mas o que foi que houve? Meu carro quebrou. Nossa, como é que pode? Ou seja, o carro dela quebrou e ela generalizou a vida dela como um todo para aquele carro quebrado. Como se ela não tivesse mais nenhuma outra área da vida dela que fosse uma área positiva, uma área boa. Aí ela generaliza e naquele momento ela passa a utilizar vocabulários pobres, vocabulários enfraquecedores, que só traz para ela emoções ainda maior. Ou seja, pessoas que começam a se orgulhar de se encontrarem na pior situação que existe. Exatamente. Esse tipo de pessoa, gente, nós devemos evitar. Se você se identifica com esse padrão de competição, da forma como você lida com as suas emoções, se você se identifica com isso, certo? Muito cuidado, gente, porque isso é a pior armadilha que o ser humano pode fazer. Por quê? Porque o meio mais poderoso de ele fazer isso seria como? Aprender. Exatamente. Lidar com as emoções julgando como elas sendo dolorosas não é o melhor caminho. Você vai precisar compreender, certo? Quais são os sinais que aquela emoção está te dando para que você possa sentir alguma coisa bacana, alguma coisa legal. Esse foi o terceiro tipo de pessoa. Então, tem as pessoas que usam da abstenção, pessoas que usam da negação, pessoas que usam da competição para poder lidar com as emoções, tá? E o quarto tipo de pessoas são aquelas pessoas que aprendem quais são os sinais que aquelas emoções estão trazendo para elas e as utiliza. Exatamente. Se você quer que a sua vida seja útil e realmente se desenvolva, você deve fazer com que as emoções trabalhem para você, gente. Se você entenda o seguinte, você não pode escapar das suas emoções. Não. Você não pode desligar as suas emoções como faz o pessoal da negação. Não. Você não pode banalizar as suas emoções como faz o pessoal da competição. Não. Ou seja, ou iludir também, a única coisa que você tem que fazer é permitir que você mude a interpretação dos significados dessa emoção e mude a sua vida. Você não pode deixar que as emoções controlem as suas ações. Você tem que controlar essas emoções. Exatamente. As emoções, por mais que algumas sejam dolorosas no curto prazo, na verdade, elas funcionam como uma bússola, gente. Todas as emoções internas, aliás, todas as emoções são internas, né? As emoções que você sente, elas funcionam como uma bússola, um caminho que você tem, que elas apontam naquela direção, das ações que você deve ter para alcançar os seus objetivos. Ou seja, imagine o seguinte, você tem uma bússola e você não sabe como usar. O que é que vai acontecer? Você vai acabar ficando o quê? Sempre à mercê de qualquer tempestade que virá. Nesse caso, uma tempestade psíquica, certo? Então, até aqui o que é que nós aprendemos? Aprendemos que a melhor forma de eu lidar com as emoções é entendendo quais são os sinais que elas nos trazem e utilizando isso de maneira positiva na minha vida. Entendemos também que as emoções, elas funcionam como uma bússola interna, me guiando, certo? Para onde eu devo ir. Beleza. O único meio eficaz de você compreender que todas essas emoções lhe servem é fazendo o quê? Você deve aprender a usar essas emoções e criar os resultados que você deseja na sua vida. Exatamente.
Por que você vai fazer isso? Porque as emoções que outrora, antes, você considerava como emoções negativas, na realidade, elas são apenas uma chamada para você agir. Por exemplo, você está triste com um determinado contexto da sua vida. Dificilmente, se você não tem nenhuma patologia psíquica, dificilmente você vai ter uma tristeza generalizada. Por exemplo, a minha vida como um todo eu estou triste. Geralmente, pessoas que têm esse quadro, elas são pessoas que estão em depressão, pessoas que estão já num quadro mais avançado da tristeza. Mas normalmente, nós ficamos tristes, certo? Em momentos específicos. Por exemplo, você prestou um concurso e você não passou. Aí você ficou triste com aquilo. Você não está triste com a sua vida, você está triste com aquele ponto específico. E aí naquela tristeza, ela está te convidando para você agir. É um sinal de ação. E aí aquela tristeza, ela te convida para agir. E o que aquela tristeza está fazendo naquele momento? Ela está fazendo para que você possa estudar mais, no caso do concurso, se preparar mais e buscar quais foram as questões que você errou, porque provavelmente você não tinha um conhecimento específico. Ou seja, quando a emoção ela aparece no teu sistema, ela está convidando para agir. Na realidade, a partir do momento que você está familiarizado com cada mensagem que as emoções te enviam, certo? Elas deixam de ser a tua inimiga e elas passam a ser a tua aliada. A forma de você utilizar as tuas emoções ao teu favor é você entendendo quais são os sinais que aquela emoção está me trazendo. Ou seja, elas passam a ser as tuas amigas, elas passam a ser a tua mentora, tuas professoras. E aí você começa a entender que aquelas emoções, ela vai guiá-los para lugares onde você, através do desenvolvimento de tuas habilidades, você vai chegar mais alto. Tem pessoas, muitas vezes, que elas pensam que quando as emoções aparecem no sistema delas, elas dão um tilt. É como, tem pessoas, o nosso cérebro, né, eles funcionam como impulsos elétricos. Tem pessoas que sentem determinadas emoções, é como se alguém estivesse jogando água nesse circuito elétrico. Ela entra em curto-circuito. Por quê? Porque ela não sabe lidar com essas emoções de uma maneira positiva. Pessoas que se deixam levar pelas emoções. Pessoas que ao invés de terem o controle, a maestria da mente delas, elas passam a ser controladas pelas emoções dela. Entenda que essa bússola interna só você pode controlar. Exatamente. Por quê? Entenda o seguinte, se você se limita a reagir às suas emoções por meio de um padrão de abstenção, por exemplo, você perderá uma mensagem valiosa que aquela emoção tem para te oferecer. Se você continuar, por exemplo, a pegar aquelas emoções e se abster ou negá-las, é capaz de você entrar num processo profundo de alguma crise emocional. Por quê? Porque você só vai ciclar naquelas reações que aquelas emoções estão te dando. Então compreenda, certo? Compreenda o quê? Que as emoções, ela está te direcionando, ela está fazendo você entender o quê? As emoções que você está sentindo agora, exatamente agora, ela constitui uma dádiva na sua vida, exatamente. Uma orientação, um sistema que está te apoiando, um chamado para ação. Se você suprime as emoções ou tenta banir essas emoções da sua vida, você vai acabar esbanjando e perdendo valiosos recursos internos na sua vida. Aí você pode chegar para mim e dizer: Roberto, eu já entendi, muito legal a sua explicação. Então eu acabei de entender o quê? Entendi que eu preciso utilizar essa bússola interna, que as emoções quando vêm me direciona,
para eu aprender com essas emoções e saber utilizá-las. Agora, gente, eu vou te fazer uma pergunta e você coloca aqui nos comentários. Qual é a fonte das emoções? Qual é a maior fonte das emoções? Coloca aqui, se você está comigo aqui no presente, coloca aqui embaixo, qual é a maior fonte das emoções que você conhece? Enquanto você vai respondendo aí, eu vou te explicar mais uma vez. Essa bússola interna, ela está te direcionando. Toda vez que uma emoção vem, você tem que se aprender com essa emoção e fazer a pergunta para você: o que é que eu estou tendo a oportunidade de aprender agora? É essa pergunta que você tem que fazer. Por quê? Porque toda vez que você faz uma pergunta, você sai daquele piloto automático e você entra, sabe o quê? Naquela visão do teu consciente. E aí no momento que você aprende no momento que aquela emoção aparece, você dá um passo atrás para depois você criar aquela situação, você percebe que você não vai somente reagir, você vai pensar, você vai saber utilizar aquela emoção ao seu favor. Algumas pessoas colocaram aí, o pensamento, ou seja, a fonte das emoções é o pensamento. Certo, eu vou aceitar como certo, tá? Na realidade, a maior fonte, certo? Acredito que seja a sinalização do algo que esteja errado. Que seja a fonte de sinalização de algo que esteja errado. Colocou aí o Clécio o pensamento, a Paula o pensamento. Tudo bem, tá certo. A maior fonte, eu vou generalizar, a maior fonte das emoções é você. Você é a fonte de todas as suas emoções. É você quem a cria. Muitas pessoas acham que elas devem esperar por uma determinada experiência de vida, a fim de que ela possa sentir alguma emoção especial, ou emoção que deseja. Eu vou esperar, tem pessoas que dizem assim, eu vou esperar a live do Jorge Mateus, eu vou esperar a live do Xande Avião, porque quando essas lives estiverem online, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir legal, eu vou me sentir bacana. Ou seja, essas pessoas, o que é que elas estão fazendo? Elas estão colocando na mão das outras pessoas as emoções que elas podem sentir. Olha que coisa importante, gente. Que coisa perigosa. Muitas pessoas fazem isso. Elas dizem assim, não, quando eu for para o show lá do Xande Avião, do Aviões do Forró, eu vou me sentir bem, eu vou ficar feliz. Como? Se ela pudesse ficar feliz somente lá. Como se ela não pudesse ficar feliz no agora, aqui no agora. Isso, gente, é um engano terrível. Você pode sentir qualquer emoção que você quiser a qualquer momento. Eu lhe garanto isso. Vou até repetir. Você pode sentir qualquer emoção que você quiser em qualquer momento. Você não precisa esperar um evento externo para que esse evento externo motive o seu pensamento para que ele gere a sua emoção. Não. Você não precisa disso. Obviamente que determinados eventos externos podem auxiliar, eles podem acelerar as tuas emoções, mas isso só ocorre porque existe um fenômeno chamado do pensamento. Quem gera essa emoção dentro de você é um pensamento. E este pensamento, ele pode ser gerado a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer situação. Então pense o seguinte: você é a fonte de todas as emoções. Acabei de te explicar isso. Agora me responde, se você é a fonte de todas as emoções, por que é que você não se sente bem o tempo todo? Olha que paradoxo, não é um paradoxo isso? Se eu sou a fonte de todas as minhas emoções, se sou eu que crio todas as emoções que eu sinto, Roberto, e por que é que eu não me sinto bem o tempo todo? Eu vou te explicar por quê.
Sabe por quê? Porque existem emoções que muitas pessoas chamam de emoções negativas, que estão lhe transmitindo algumas mensagens e você não tem consciência de que mensagem é. Exatamente. Ou seja, as mensagens, essas mensagens, elas estão lhe dizendo tudo o que você faz no momento e você não está dando certo. Ou seja, o motivo para você ter dor é a maneira como você percebe as coisas na sua vida. Eu já falei sobre isso, sobre significados e fatos. Ou seja, essas emoções acabam trazendo para você uma percepção do teu momento presente, certo? Que faz com que você gere um pensamento negativo sobre você. Eu vou te dar um exemplo para que isso fique mais claro. Todos nós, pelo menos a maioria das pessoas, se não estão, deveriam estar confinadas nesse processo de quarentena. Para muitas pessoas, esse processo de quarentena é um suplício. Ou seja, tem pessoas que não aguentam mais. Tem pessoas que estão, tristes. Então, para outras pessoas, não está tão nem bom nem ruim. E para outras pessoas está normal. Qual é a diferença de uma para outra? É a forma como elas estão encarando a realidade. É a forma como elas estão interpretando o momento presente que elas estão vivendo. As emoções, gente, elas não são nem boas nem ruins. O que faz uma emoção ser boa ou ruim é a forma como você interpreta isso na sua mente. E a partir desta interpretação é que esta emoção vai fluir. Essa emoção vai acontecer. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, você está sentindo uma determinada emoção e essa emoção está te enviando uma mensagem de ação. Só que você não está agindo, ou até você está agindo, mas aquela tua ação não está produzindo resultado nenhum. Ou pelo menos não está produzindo um resultado na qual você gostaria que ele tivesse. E aí o que é que acontece? Você acaba se frustrando. E quando você acaba se frustrando, você vai entrando nesse ciclo. Aquela emoção vai aumentando a intensidade dela. E por que essa emoção vai aumentando a intensidade, Robério? Porque é como se você não estivesse escutando a mensagem que ela está querendo te enviar. Imagina o seguinte, imagina que você está querendo falar com a pessoa e ela não está te escutando. O que é que você, em sã consciência, vai fazer? Provavelmente você vai aumentar a sua voz. Se ela continuar dizendo para você assim, não estou escutando não, como é? O que é que você vai fazer? Você vai aumentar o tom da sua voz novamente. Se ela continuar dizendo, não continua sem escutar, o que é que você vai fazer? Você vai gritar. Não é assim? As mesmas coisas acontecem com a emoção. Quando a emoção, você começa a sentir aquela emoção, o que é que acontece? Ela está te mandando uma mensagem. Está dizendo, age. E você está agindo, ou está agindo de maneira equivocada, ou você não está agindo. O que é que aquela emoção vai fazer? Ela vai gritar. Ela vai aumentar a intensidade dela, para que você possa escutar melhor e você possa resolver ou fazer aquela emoção. Então, entenda o seguinte. Essa emoção que você está sentindo agora nesse contexto, ela está te convidando para uma determinada ação. Qual é essa ação? É justamente isso que nós vamos falar durante toda essa semana. Cada emoção, ela tem uma forma de te pedir uma mensagem na vida. Quando você está com medo, é um tipo de mensagem que ela está pedindo. Quando você está apavorado, é outro tipo de mensagem que ela está pedindo. Quando você está inseguro, quando você está ansioso, é um tipo de mensagem que o seu sistema está pedindo. E aí o que é que acontece? Durante toda essa semana, nós vamos dissecar essas mensagens dessas 10 emoções que nós estamos chamando aqui de 10 emoções do poder. Essas 10 emoções, todos nós já sentimos e sempre vamos sentir. O que muitas vezes acontece é que quando nós sentimos essa emoção,
nós não conseguimos interpretar ou decifrar a mensagem que ela está querendo de nós. E como a gente não consegue decifrar essa mensagem, essa emoção começa a gritar dentro de nós. E esses gritos às vezes nos levam para a dor. Ou seja, você tem que aprender que essa comunicação entre você e a tua emoção, ela tem que aumentar. Você tem que aprender a se comunicar melhor com as tuas emoções. Talvez esse sinal que você está sentindo aí, certo? De se sentir magoado, por exemplo, esteja tentando lhe dizer que você precisa mudar a sua maneira de se comunicar, a fim de você não voltar a sentir isso no futuro, por exemplo. Essa chamada para a ação, dizendo que você precisa mudar a percepção de que seus problemas atuais não são permanentes. Ou que escaparam do seu controle, por exemplo. Não. Ou que você precisa, de repente, você está sentindo uma determinada emoção, você está triste com o seu corpo, por exemplo. E aí, o que é que essa mensagem está te dando? Ela está te mandando você fazer alguma atividade física. De repente, para você controlar isso melhor na sua vida. Ou seja, para te lembrar que quem tem o controle sobre o seu peso é você. Não é uma determinada emoção. Tem pessoas que quando começam a ficar ansiosas, comem as paredes da casa. Tem até alguns memes aí, onde as pessoas começam a ficar ansiosas e elas começam a ter uma gula feroz. Inclusive, hoje, a Iana Wayne, ela vai estar fazendo uma live justamente sobre isso. São duas psicólogas, a Iana e a Andressa, lá no perfil da Iana, eu vou compartilhar depois nos meus stories, onde às 18h29 elas vão falar de como essa ansiedade está ligada à gula, e essa gula vai te prejudicar fisicamente se você não tiver uma atitude sobre essa emoção. Então, muitas vezes, a verdadeira mensagem de todos os seus sinais, eles tentam apenas te apoiar na ação para que você mude isso. Para que você mude isso. Fumar também, hein? Ó, estão falando aí, fumar igual um dragão. Fumar é um processo de fuga. Olha, esse comportamento aqui do fumo, para muitas pessoas, né? É naquele segundo padrão. Segundo padrão de quê? De negação. A pessoa fuma feito uma caipora. Existe um processo neural para isso e ela aumentou o fumo, certo? Aumentou o fumo. Por quê? Porque está ansiosa, uma determinada emoção. Aí a válvula de escape do sistema dela, qual é? O fumo. Assim como algumas pessoas, a válvula de escape é o quê? A comida. Como para outras pessoas é o quê? A droga. Tudo isso é o quê? Padrão de como você lidar com as suas emoções. Você precisa entender melhor, escutar melhor, tá? Qual é o sinal interno que essa emoção tá te trazendo, tá te convidando. Esses chamados, gente, eles servem no fundo, para lembrar que você não é como aquela mosca que fica batendo no vidro, insistindo para passar pelo vidro e ela acaba desistindo. Não! Ou seja, você tem que mudar o seu enfoque, você tem que mudar o seu foco. Nem toda a persistência do mundo dará resultado se você não mudar o seu foco. Entenda que você precisa mudar as formas de escutar melhor essas suas emoções. Entenda muito bem. Quando você muda o enfoque, muitas vezes você vai estar mudando a forma que você está enxergando a tua vida. E automaticamente você vai entender melhor. Então entenda o seguinte, os seus sinais de ação que você está escutando aí, talvez hoje eles estejam sussurrando para você. Ou talvez até mesmo gritando. E por meio da experiência da dor, ele está fazendo isso. Ele está fazendo com que você perceba aquela emoção através da dor. Só que você precisa mudar exatamente a forma como você está agindo hoje para que você consiga mudar a emoção que você está sentindo. Dentro desse contexto, existem 10 emoções chamadas emoções do poder.
Essas emoções são as primeiras emoções que aparecem no nosso sistema, tá? E elas, toda vez que elas aparecem, existe uma forma ideal de você interpretar isso, interpretar essas emoções, e a partir dessa interpretação, decifrar qual é a mensagem que ela está te mandando. Lembrar, gente, que emoção, cada emoção que ela está no nosso contexto, ela é como um cachorro. O que é que eu quero dizer? Você tem o seu cachorro, eu tenho o meu cachorro. Cada um tem uma forma de se fazer feliz, cada um tem uma forma de se fazer triste, cada um tem uma forma de se fazer ansioso. O seu gatilho da ansiedade, por exemplo, talvez seja diferente do meu gatilho da ansiedade. Porém, existe um gatilho. E este gatilho, quando disparado, dispara uma emoção interna e essa emoção grita. E talvez você não escute. Então amanhã nós vamos começar falando sobre 6 passos, são mais outros 6 passos, certo? Que faz com que você dê esses 6 passos e você rompa esses padrões limitadores que são você não conseguir ouvir essa questão. Encontrar os benefícios dessas emoções. Quando você aplicar esses 6 passos, você vai aprender a romper esse padrão limitador, você vai aprender a decifrar o que essas emoções estão querendo falar para você e você vai eliminar a dor que você está sentindo rapidamente através desse processo que eu vou te ensinar. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos... Nossa, quantas perguntas aqui, legal. Quer dicas de saúde? Tá. Vamos lá. Preste atenção. As perguntas que estavam aqui eram as perguntas muito pessoais, tá, gente? Por isso que eu vou responder elas no direct. Não vou responder aqui para não expor as pessoas, tá bom? Inclusive, se você quiser me fazer perguntas no direct, na caixinha de perguntas que já está aí, tá? Pode fazer que eu vou respondendo ao longo do dia, tá bom? Para que de repente algum ponto, ou você está estudando, você está aplicando o que eu estou falando aqui, e você está com alguma dúvida, com algum questionamento, então você pode me perguntar lá na caixinha de perguntas, que eu tenho o maior prazer em responder, tá? Para que todo mundo, talvez a sua dúvida, ela seja a dúvida de outra pessoa. E pode ficar tranquilo, tá? Que em nenhum momento eu exponho o nome de ninguém aqui. Os nomes são preservados. O intuito da resposta pública na pergunta para alguns pontos específicos é somente com o intuito de aprendizado. É para levar aprendizado, tá? Para outras pessoas também, tá bom? E eu quero que o exercício de hoje, né? Que todo dia no Sementes do Sucesso nós temos um exercício. Qual é o exercício? É você identificar qual é o seu principal padrão da forma como você lidar com as suas emoções. Será que você anda negando as suas emoções? Será que você anda se abstendo das suas emoções? Será que você anda competindo, tendo um padrão de competição das suas emoções? Então verifica isso. Inclusive, esse padrão pode ser diferente para cada emoção. Pode ser que na ansiedade você esteja utilizando a negação, você esteja fugindo dela, através de gatilhos que faz você diminuir essa dor. Por exemplo, o fumo, ou a gula, ou a droga. Algum desses pontos pode estar fazendo você negar a dor da ansiedade, por exemplo. E já na tristeza, você se abstém. Você já é uma pessoa que fica distante, que quer fugir disso, né? Então, verifica qual é o seu padrão de emoção. Por quê? Porque você tomando consciência disso, automaticamente você vai ter um passo à frente, tá? E aí, a partir de amanhã, nós vamos trabalhar esses 6 passos, tá? Para você ter um controle emocional. 6 passos para você ter maestria da sua mente, controle da sua mente, para que você possa descobrir, romper o padrão, primeiro, esse limitador, descobrir quais são os benefícios que aquela emoção, quais são os sinais que elas estão te dando internamente,
tá? E trazer para você um terceiro ponto, que é você transformar aquele desconforto emocional que você está sentindo em uma coisa positiva na sua vida. Então isso é muito importante também, para que você consiga transformar isso. Então, fazendo um resumo geral, o que é que a gente aprendeu hoje? Hoje nós aprendemos que existem 4 formas de você lidar com a emoção. 1 é através da negação, 2 através da abstenção, 3 através da competição e 4 é quando eu aprendo e utilizo as emoções. Aprendemos que as emoções, ela tem sinais internos que, se eu não atendo, se eu não escuto esses sinais internos, ela vai começar a gritar. E muitas vezes esses gritos, essa experiência que eu tenho com essas emoções ditas negativas é através da dor. E essa dor eu tenho que procurar me afastar dela. E o exercício vai ficar para você fazer esse exercício, que é decifrar em qual padrão você está. Amanhã nós vamos trabalhar os 6 passos de como você ter um controle emocional e quais são as 10 emoções do poder e como decifrar o código que cada emoção me traz para que eu possa agir de uma maneira correta, tá bom? Então eu quero te agradecer nesse episódio do Sementes do Sucesso. Lembrando, gente, que amanhã é meu aniversário, tá? E eu estarei aqui sim no projeto do Sementes do Sucesso às 8h49. Eu quero que todos vocês estejam aqui amanhã para comemorar o meu aniversário. Eu vou continuar dando conteúdo, vai ter o conteúdo do mesmo jeito, só que amanhã é um dia especial, é o dia do meu aniversário, tá bom? Lembrando também, se você ainda não me segue lá no grupo do Telegram, ao terminar aqui esta mensagem, essa live, eu vou mandar o meu áudio lá no grupo do Telegram. Para isso, basta você clicar no link que está na minha bio, tá? Clica lá, entra no grupo do Telegram, que lá tem conteúdos, dá para você ver os conteúdos anteriores, tá? Áudios muito legais, muito bacanas, para que você consiga cada vez mais passar por este momento e depois, quando tudo isso passar, a gente transformar esses momentos em coisas prazerosas que desenvolvem a nossa vida como um todo, tá bom? Quero agradecer a presença de todos vocês, dar o meu muito obrigado, tá? E dizer para vocês que essa live, gente, ela fica gravada aqui no meu perfil. Se você acha que essa live contribuiu com alguma coisa para a tua vida, se ela contribuiu para alguma coisa bacana para você, compartilhe essa live, tá? Ela vai ficar aqui, eu deixo ela aqui 24 horas, compartilha, porque de repente alguém pode estar num padrão de negação das emoções e ela não sabe. Ela pode estar num padrão... As lives da outra semana vai para o YouTube? Vai sim, Alaiana, elas vão para o YouTube. Essa semana elas devem estar subindo para o YouTube, tá bom? Se você não me segue também lá no YouTube, aproveita para me seguir, o link está na bio, tá? Lembrando, gente, que hoje às 18h29, a Iana, tá? Ela vai estar fazendo uma live sobre ansiedade e gula, tá? Como que a ansiedade está afetando a gula das pessoas e, consequentemente, as pessoas estão ficando mais gordas, estão perdendo aquele estado físico positivo, tá bom? Então, cuida que hoje às 18h29 vai ter. Se você tem alguma dúvida, coloca na caixinha de perguntas que está aqui nos meus stories, que eu vou ter maior prazer de responder essas perguntas. Podem fazer perguntas, qualquer coisa, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem fazer, tá bom? Não existe pergunta boba. Essas perguntas não vão te expor, porque ninguém vai saber que foi você que fez a pergunta, porque eu não coloco o nome da pessoa que fez a pergunta. Essas perguntas é só pra gente começar a fluir o conhecimento. Então a gente passa o conhecimento aqui, o conteúdo aqui, a gente passa o exercício e as dúvidas servem para sedimentar ainda mais o conhecimento que foi passado. Ou seja, a gente acaba trabalhando as 3 fases do aprendizado, que é aprender e praticar, aprender e praticar, aprender e praticar, tá bom?
Então, um grande abraço para vocês e até amanhã. Olha, meu aniversário amanhã, hein? Todos aqui, ó. Tchau!